agora nós vamos trabalhar a libertação da ou na família. A libertação, muitas vezes, ela é entendida como expulsar demônios. E libertação, nós já ensinamos que não é expulsar demônios. Libertação é criar um ambiente na vida de uma pessoa, onde os demônios não têm mais a chave de entrada. Libertação é você ter uma vida onde os demônios rodeiam, buscam, mas eles não têm mais acesso. Por isso que muitas pessoas estão na igreja, mas ainda estão precisando de libertação. Nós temos pessoas não crentes que frequentam, temos pessoas que estão no processo da conversão, e temos pessoas que já são salvas. Existe uma diferença entre salvação e conversão, porque conversão é a verdadeira libertação. Porque conversão é quando todas as áreas da sua vida estão, como Paulo diz em Efésios 1:10, convergidas a Cristo. Todas as áreas da sua vida estão em Cristo. E se a sua vida está em Cristo, todas as áreas, você está liberto, porque todas as áreas da sua vida foram lavadas, foram purificadas pelo poder do sangue de Jesus. Amém? Marcos capítulo 5, de 1 a 10, a palavra de Deus diz assim: quando chegaram então ao outro lado do mar, a terra dos Gerazenos, e logo que Jesus saíra do barco, lhe veio ao encontro dos sepulcros um homem com o espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias podia alguém prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram feitas por ele em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia domar. Diga assim: ninguém o podia domar. Você conhece alguém que ninguém dá jeito? Você já ouviu assim: olha, fulano, ninguém dá jeito. Ele não é um gadareno, mas ele é um cativo. Ele é um prisioneiro. E prisioneiro de Satanás, só Jesus Cristo pode dar jeito. Só Jesus Cristo. Então ninguém o podia domar. É interessante o termo que Marcos usa: ninguém o podia domar. E sempre de dia e de noite andava pelos sepulcros e pelos montes, gritando e ferindo-se com pedras. Vendo, pois, de longe a Jesus, correu e adorou, e clamando com grande voz, disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Pois Jesus lhe dizia: sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? Respondeu-lhe ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que não o enviasse para fora daquela região. Por que os demônios não queriam que Jesus os enviasse para fora daquela região? Por que aquela região era um ambiente convidativo para os demônios? Nós vamos entender mais na frente que os moradores daquela cidade, quando perceberam a presença de Jesus e a perda dos animais, os 2.000 porcos, eles pediram que Jesus fosse embora. E nós vamos entender aonde estava o coração daquela cidade. Aquela cidade não, assim como Jesus não encontrou lugar em Belém para nascer, naquela cidade não havia lugar para Jesus agir, trabalhar, operar. E Jesus saiu. Então vamos trabalhar o propósito de Deus na família, a libertação da família. Quantas famílias você conhece que precisam de libertação? Levante a mão. Quantas pessoas aqui tem na sua família alguém que está precisando de libertação? Levante a mão. Olha só, irmãos, todos nós. E quando nós entendemos que uma família precisa de libertação, o que nós pensamos? Vamos ao culto de libertação. O culto de libertação, ele às vezes,
ele se torna uma oportunidade ou uma rede. Na medicina ou na rede hospitalar, nós temos o quê? Os postinhos que atende todas as pessoas. Não sei se aqui em Marília funciona assim. A pessoa tem um problema, não deve ir para o hospital, ela vai para o postinho e lá ela é feita uma avaliação e o médico então encaminha para o hospital já com uma orientação de internar ou de fazer alguns exames. O culto de libertação é mais ou menos assim. Não é lugar para ministrar libertação. As mensagens, elas são focadas na libertação. As mensagens trabalham as áreas e os temas de libertação, mas não é no culto de libertação que a pessoa é liberta. No culto de libertação, as pessoas vão perceber, vão entender da necessidade de libertação e do que elas devem e precisam fazer. Da mesma forma que o clínico geral, ele vai encaminhar você para um especialista daquela área que ele percebeu que você tem um problema. Olha, você tem que procurar um neurologista. Você precisa procurar um cardiologista. Então, o culto de libertação é um ambiente onde ajuda a pessoa a perceber, identificar uma área da sua vida que ela precisa ser tratada e ela é encaminhada para um acompanhamento. Então, o culto de libertação não liberta, os pastores de libertação não libertam, a primeira igreja batista de Marília não liberta, quem liberta é Jesus, e Jesus vai usar você. Jesus quer usar cada membro dessa igreja para agir, trabalhar na área de libertação, e nós podemos ser uma bênção na vida de pessoas que precisam de libertação. Eu poderia, se o tempo permitisse, dar muitos exemplos de pessoas que nós, por exemplo, na minha célula, eu tenho uma célula na minha casa todas as quartas-feiras, e a minha célula Deus escolheu como o abrigo dos necessitados. Pense numa célula mais desafiadora que vocês possam imaginar. Os flagelados, carentes, tudo Deus mandou para lá. E quando aparece um casal assim mais sofisticado, mais culto, eles ficam apavorados. E eles têm dificuldade de ficar. Para você ter uma noção, uma irmã que frequenta a nossa cela, agora eu já posso chamar de irmã, que ela se decidiu, eu falava assim, o que a senhora acha por que Deus deve deixar a senhora entrar no céu? Ah, porque eu dou comida para o cachorrinho lá na rua todos os dias. Até hoje ainda faço essa pergunta e ela já não responde mais assim. O esposo com problemas psicológicos, o filho drogado, o filho levou a moça de programa para morar na casa dele, com ela, com a família, e agora essa moça quer herdar a casa que eles moram. Pense numa coisa encrenca. Então veja, eu tenho um ministério de libertação dentro da minha casa, e somente muito amor poderá disseminar essa libertação para essas pessoas, só com muito amor. Bem, família, propósito de Deus para a família. Qual o propósito de Deus para a sua família? Qual? Se você está vivendo bem, se a sua família está bem, se a sua família está unida, se o seu casamento está feliz, se os seus filhos estão na casa de Deus, servindo a Deus, se os seus filhos estão integrados, se os seus filhos estão em paz, então você pode abrir os seus lábios e dizer: Deus está na minha família. Mas quantas famílias não podem dizer assim? Quantas? Quantas famílias o casamento não está bem? Quantas famílias os filhos estão vivendo disfunções das mais variadas? Então o propósito de Deus não é só para a minha família, nem para a família do pastor Domingos, nem para a família dos pastores da igreja. O propósito de Deus é para a sua família também. Mas por que o propósito de Deus não está presente em todas as famílias? Porque muitas famílias substituíram os propósitos de Deus por outros propósitos. Os propósitos foram perdidos em muitos lares. E o que tem levado a família
a esse cativeiro, por não ter, hoje, domingo, sexta-feira no culto de libertação, chegou lá um casal, primeira vez no culto, no final do culto, então eles ficam na primeira fileira, e nós vamos atender, para saber qual é o problema. Eles não são membros de igreja, eles não eram frequentadores, mas alguém, irmãos, a Alameda de Curitiba é assim, as igrejas que não concordam com libertação, criticam, mas na hora que a pipoca explode lá, eles vão lá na Alameda na sexta-feira. E eles encaminham, e esse casal jovem foi encaminhado por um pastor. Por que o pastor não cuidou? Mas mandou para lá, vai lá que a igreja Alameda vai te atender, lá tem resposta para você. E aí nós fomos conversar, o casal, ele namorou uma moça que era espírita, e ele engravidou essa moça. Eu estou falando aqui que você é um caso aleatório. E agora ele está namorando outra, ele terminou o relacionamento lá, a moça espírita ficou para lá grávida, a mãe também espírita, e agora ele está namorando outra, e esse relacionamento atual está uma encrenca, muitos problemas, e ele quer saber como ser feliz com essa moça, ele não quer saber da outra. Você está entendendo? O propósito de Deus é que você seja feliz, mas muitas vezes você escolhe a felicidade do seu jeito, você faz as suas escolhas. Nós falamos aqui pela manhã, a mocinha é bonitinha, mas você não mandou ela abrir a bolsa para saber o que tem lá dentro. Você já viu bolsa de mulher? Tem tudo, parece a bolsa do MacGyver, tem tudo na bolsa. Mas existe uma bolsa emocional, que nós chamamos de mochila, que é a história da moça, do rapaz, que ninguém quer ouvir. Aliás, a gente decide não ouvir, porque se ouvir, a gente pode desistir dela ou dele, e a gente não quer desistir dela ou dele. Eu gosto dela, eu gosto dele, eu amo. Só que a mochila é pesada, a bagagem é muito pesada, mas a gente se ama, e quando a gente ama, a gente mora até debaixo da ponte. Bobagem. Quem aqui tem filhas? Você gostaria que a sua filha morasse debaixo da ponte? Mas ela vai dizer que, por amor àquele rapazinho, eu moro até debaixo da ponte. Bobagem. Ela fala isso na hora da paixão, mas a paixão dura de 8 meses. Depois acaba. No lugar da paixão vem ira, raiva, ódio, vem tudo. Por quê? Porque o rapazinho não quer trabalhar. A moça depois começa a cobrar. Olha que vida que você me dá. Eu atendi um caminhoneiro, e a moça, não, vamos viver, a gente mora até debaixo da ponte, mas daqui a pouco, ela fala assim, essa vida que você me dá, mas ela aceitou. Então veja, as escolhas são feitas, Deus não fez você para essas escolhas, Deus fez você para viver um propósito, mas você escolheu outros propósitos, e agora esses propósitos têm levado você a viver uma vida infernal, uma vida difícil, uma vida de tristeza, de tormento, de perdas, e você culpa Deus, e culpa pessoas. Então o que tem levado a família a viver o cativeiro e a opressão? A ausência de Deus. Mas não é da mente, nós estamos sabendo Bíblia, nós conhecemos igreja. Olha, o brasileiro, mais de 50% da população do Brasil frequentam igrejas evangélicas. O problema não é conhecimento de Bíblia, de igreja, de saber cantar. Hoje o cantor gospel, ele está aí até nas feiras livres. Então não é um problema de falta de informação, de conhecimento de Deus, mas é falta de Deus no coração. Deus pode estar nos lábios. E o que a palavra diz? Vamos lá. Jeremias 29:13. Porque este povo se aproxima de mim com
a sua boca e com seus lábios me louvam, mas o seu coração se afasta de mim. Você vem no culto, você louva, você até chora, vem aqui, e até mesmo pode até se embriagar aqui. Mas na segunda-feira, a embriaguez do Espírito já passou, e aí fica nervoso, briga, aquele ânimo de trabalhar do domingo. Aqui, tem algum baiano aqui? Alguém assim, muito íntimo do baiano, falou assim: vem cá, me falaram que vocês não gostam de trabalhar muito. É brincadeira, isso é historinha, isso não é verdade. Mas só para descontrair. Aí falou assim: mas o baiano, é verdade? Ah, mas vem cá, e se você tivesse, assim, desse vontade de trabalhar um pouquinho? Aí eu ficaria quietinho até a vontade de passar. Tem muita gente que durante o culto tem vontade de buscar a Deus, tem vontade de orar, tem vontade de ler a Bíblia, tem vontade de fazer declarações de amor, tem vontade de decidir ser fiel, viver uma vida de fidelidade, mas na segunda-feira zera tudo. Zera tudo. Por quê, irmãos? Porque o coração é enganoso. As pessoas acreditam no coração. Pode olhar para o seu cônjuge e falar assim: ó, o seu coração não presta não. Pode falar, sem medo. Pode falar. Sem medo. Porque Deus disse para você e para mim: enganoso é o coração, mais terrível do que todas as coisas, quem o conhecerá? Você pensa que se conhece. Eu tenho uma brincadeirinha e um argumento e uma verdade ao mesmo tempo. Quem aqui se sente cheiroso? Quem aqui se sente cheiroso? Não é? Não é? Você não cheira, você fede. Pode estar certo disso. O seu cheiro é do boticário ou de outras. Pode estar certo. Fica sem tomar banho 2 dias. O corpo humano fede. Por quê? Porque nós somos carne, e se você gosta de churrasco, vai feder mais ainda. Porque nós somos carne. O nosso cheiro não é nosso, é emprestado. As nossas virtudes não são nossas, são dadas por Deus. Então pode dizer para o seu cônjuge: o seu coração não presta não. E o Deus diz. E Jesus completa dizendo assim: porque do coração procedem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, a prostituição, o furto, os falsos testemunhos, blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem. Se você acreditar no seu coração, você vai escolher errado. Se você acreditar no seu coração, você vai viver pelo caminho errado. Se você acreditar no seu coração, você vai se afastar de Deus. Muita gente hoje que deveria estar aqui está fora, porque eu não senti no coração mais estar lá. Acho que acertei. Não senti mais. Nós não vivemos pelo que sentimos, nós vivemos pelo que cremos, que vivemos pelo poder da palavra de Deus. A pior coisa que pode acontecer a uma pessoa é viver pelo que sente. Às vezes, uma pessoa que estava tão apaixonada por uma questão mínima, ela começa a odiar a outra. O sentimento, muitas vezes, não vem de Deus, é do maligno, através de uma fraqueza, de um erro, de um pecado. Outras coisas que podem escravizar a família, feridas do passado, falamos bastante disso hoje pela manhã. Muitos não sabem, outros não querem admitir, mas as feridas estão presentes. Como é que você está, fulano? Tudo bem. Já ouviu? E ainda sorri. Um sorriso meio amarelo, mas sorri. Como é que estão as coisas na sua casa? Tudo em paz. E Jesus está do lado assim: até quando? Ó, geração incrédula. Não é assim? Você sabe que não está bem, mas não diz que está bem? Você passa pelo seu vizinho: bom dia. E ele fala assim: tudo bem? Tudo bem.
mas você sabe que não está bem. Quantas coisas estão presentes na sua vida, que precisam mudar, ambiente, relacionamentos. Por quê? Por causa das feridas. Hoje, um dos maiores, segundo alguns estudiosos, 72% da causa ou das causas de separação conjugal é problema na área de intimidade sexual. E a intimidade sexual é prejudicada por causa das feridas do passado. Seja ele, seja ela. Eu tenho cuidado de pastores que foram vítimas de abuso aos 8 anos, 12 anos de idade. Agora, essa semana passada mesmo, ligaram para mim: pastor, o fulano de tal, ele saiu de casa, sumiu, mas tem uma esposa, tem filhos. O que aconteceu? Ele foi abusado com 8 anos de idade, e ele cresceu, ele se casou, ele se tornou um pastor, mas ele é um ser humano, e dentro do ser humano tem algo que nós chamamos de emoções, e as emoções dele foram perturbadas, destruídas, por causa de um programa emocional que foi construído dentro dele, por causa de um abuso. Alguém o pegou na rua com 8 anos, colocou dentro de um carro e abusou dele, e aquilo está lá guardado na alma daquele pastor. Muitas pessoas, sejam homens, sejam mulheres, mas principalmente as mulheres. Nós atendemos lá nos Açores, agora em dezembro, uma jovem mulher que foi abusada pelos 5 irmãos, durante 10 anos, e a mãe sabia, e não conseguia, ou não quis, ou não acreditava que pudesse impedir, e aquela mulher tinha um ódio. Quando nós fomos ministrar demônios e mais demônios, pastor Marco estava lá conosco, a Esther estava lá. Feridas do passado, abusos, maus tratos, verbalizações de palavras duras. Como eu falei aqui pela manhã, que uma mãe disse para o filho: você é muito feio, meu filho. Se um filho foi chamado de feio pela própria mãe, e a gente diz aí no adágio popular que filho feio não tem pai, como é que esse filho vai acreditar que alguém possa achá-lo bonito? E ele carrega isso até hoje, um homem de 55 anos. Feridas do passado. Mas você não admite, está tudo bem. Não está tudo bem. Então, libertação na família começa em você abrir a sua história, abrir o seu coração, abrir a sua mochila e contar. Falar. Não é terapia. Libertação não é terapia. Libertação é você colocar as verdades do seu coração diante da cruz e liberar perdão, pedir perdão e crer que no poder do nome de Jesus a sua vida pode mudar hoje. Seu casamento pode mudar hoje. Lares que vivem de aparência. Você, quem aqui já foi naquela casa bonita, muito bonita? Já, levante a mão. Não esqueço, perdão, não esqueço muito, nunca. O pastor Fanini contou num sermão uma vez, que ele foi visitar uma casa de um casal muito rico lá em Niterói, que o sapato dele sumiu no tapete. Mas num canto estava ele com o casal, no outro canto estavam os 2 filhos chorando, 2 horas da manhã. Um verdadeiro inferno. Mas ele contou que depois ele foi visitar uma casa muito humilde na favela lá em Niterói, onde ele foi oferecido para sentar um caixote de tomate. Ele sentou num caixote, mas ele diz: irmãos, quando eu sentei naquela casa, naquele ambiente, parecia um pedacinho do céu. Aquelas crianças entravam correndo, papai, mamãe, aquele ambiente cheio de paz, de alegria, de comunhão, de afeto.
não são os tapetes, não são as cores da parede, não são os quadros, não é a conta bancária. O que faz uma família liberta é a presença de Deus dentro da casa e dentro dos corações. É isso que faz. Aí tem muita gente que está construindo uma expectativa de um casamento onde ele quer ter uma casa. Sim, é bom ter uma casa. Quer ter um carro, como é bom ter um carro, mas não é aí que estará a sua felicidade estará dentro do seu coração, e onde o Senhor Jesus reina, harmonia, relacionamento, palavras de vida, lares que vivem de aparência, não existe felicidade aparente. Pode ver, irmãos, às vezes eu gosto de brincar com as mulheres um pouquinho. Quantas roupas uma mulher, em média, experimenta antes de sair de casa? Homem vai lá, pega qualquer camisa e vaza. Bem, nem todos, né? Mas a mulher é diferente. Ela pega, ela olha, coloca, e algumas até experimenta, olha de novo, e quando sai tem uma meia dúzia no mínimo lá em cima da cama. E ela sai ainda assim, mas será que eu estou bem mesmo? E se o marido demorar para falar, até você acha que eu estou ruim. Então, marido, quando a sua mulher perguntar, é demais, você está linda. Não precisa mentir, mas o Senhor Jesus vai entender perfeitamente o que você está fazendo. Para não criar um problema de estado. Mas não existe felicidade aparente. Outra coisa que eu gosto de dizer, quem aqui já foi naquela festa, seja aniversário, seja uma festa qualquer, e você se sentiu mal, aquele ambiente pesado, não é verdade? Aquele ambiente pesado, é muita chiqueza num ambiente só. Você fica estrangulado, sufocado, você fica desajeitado, você fica sem ar, você fica sem ambiente, não tem assunto. Que o negócio é tão cheio de etiqueta que você não sabe comer nem uma azeitona. Fica com medo da azeitona pular do prato. É verdade. Na sua casa você pega a azeitona com a mão, come, tira o caroço, joga fora, e faz tudo da sua casa ser feliz. É como querer comer tilápia frita com faca e garfo. Pega a bendita da tilápia, bota na boca e come. Comer frango só com talher. Pega o frango na mão, come. Lembra do homem da idade da pedra? Ele era feliz e não sabia. Mas às vezes, nós vamos numa festa, as pessoas estão nos medindo pelo que falamos, pelo que vestimos, onde moramos, com que carro fomos. Quanta pobreza, felicidade aparente, um inferno. Nós tratamos de um garotinho, ele tem mais ou menos, acho que 11 ou 12 anos, entrando na adolescência. Esse menino tem um ódio dos pais, mortal, porque aí fomos descobrir, os pais trabalham de manhã à noite, de segunda a sexta. Chega sexta à noite ou sábado, às vezes tem uma recepção, uma festa, alguma coisa social, e o que os pais fazem? Você não pode ir não, fica na casa da vovó. E o garotinho não tem espaço para viver com seus pais, então ele construiu um ódio da mãe, mortal, porque ele quer afeto e não tem. A família vive de aparência, trabalho, vida social, aquele menino está se tornando um monstro dentro de uma casa riquíssima. Ele tem tudo, mas não tem o que precisa. Um abraço. O que um filho precisa? Ele precisa de ser deixado na escola. Uma das piores coisas que pode acontecer para uma criança é
terminar o horário da escola, dar a hora da saída, e o papai não chega, mamãe não chega, vão chegar 2 horas depois, ele está sozinho, todas as luzes da escola já foram apagadas, e aquela criança está lá, e a professora mal-humorada, porque ela está lá já há mais de 1 hora, e o pai não chega. Por que não chega? Porque ele substitui o filho, ela substitui o filho por outras coisas. Quem aqui já esqueceu o filho na igreja? Já aconteceu isso. Chegamos em casa, cadê a Lília? Ficou, vamos embora, vamos dar lá. Acontece. Casa bonita por fora, a semelhança das sepulturas. Quem aqui vai lá no dia de finados, lá no cemitério, as tumbas, lá os túmulos, tudo de granito, coisas chiques, bonitas, lá em Curitiba, tem alguns cemitérios, dá vontade de você morar lá. O negócio é tão bonito, tudo limpinho, tudo coisa. Mas as sepulturas são bonitas só por fora. O que tem dentro das sepulturas? Morte. Morte. Toda sepultura, por mais linda ou espaçosa que seja por fora, do lado de dentro ela só tem, ela protege, ela guarda a morte. Defunto. Às vezes as casas se tornaram assim, tudo aparência. Do lado de dentro, um ambiente de morte. Morte de quê, pastor? Morte, sepultura, muitos lares se tornaram sepulturas ou sepulcros dos seus sonhos, dos seus propósitos, de coisas que você um dia colocou no coração, assim, eu pensava quando era assim mais novo, quando meu filho João crescer, eu vou, ou ficar mais ou menos assim, maiorzinho, vou colocar um terninho nele, e ele vai comigo para as igrejas que eu for pregar, e aquele sonho. E o meu filho João, se eu colocasse uma camisetinha mais apertadinha, ele ficava nervoso. Está apertado, papai, está apertado. Como é que ia botar um terno dele? Mas hoje ele é pastor, e ele veste terno, apesar que ele perguntou, pai, tem que usar terno mesmo? Mas ele é pastor. Sonhos, quantos sonhos foram sepultados dentro das paredes da sua casa? Filhos que não têm mais vocação, filhos que não querem nem saber mais o que você pensa a respeito deles. Mulheres que perderam a motivação, não sonham mais. Casa bonita, mas por dentro, prisão, solidão, lugar de sepulcro dos sonhos daquele casal. Quando eu me casei, vou fazer agora, dia 11 de abril farei 37 anos de casamento. Eu conheci minha esposa quando eu me converti. Quando eu fui falar de namoro para ela, você só depois que você se batizar. Corri para o pastor, marca o batismo. Eu fiz 23 anos, num dia, 2 dias depois eu me batizei. Aí começamos a namorar. Ela fez 15 anos no dia que nós começamos a namorar. Tem 40 anos isso. E uma coisa, eu não queria me casar. Depois que eu comecei a namorar, eu falei assim, não posso me casar. Quem vai me garantir que eu vou gostar dessa mulher, dessa menina, depois do casamento? E se eu não conseguir gostar dela? Ficava pensando, pastor Domingos, e se eu não gostar, como é que eu vou fazer? Eu vou ser pastor, e aí eu vou ter que me separar? Não quero casar. Fiquei numa luta com Deus, eu lutei muito. E aí nós decidimos interromper o namoro por um tempo. Foi dureza, foi muita dureza. E eu saía dos cultos da igreja, e eu via os rapazinhos com as suas mocinhas bonitas, de braços dados, as meninas com seus rapazes, e eu ia chorando, eu morava sozinho, eu ia chorando para casa.
Todos os cultos, eu ia chorando para casa. Chegava em casa, eu dobrava os joelhos, chorava. Até que uma noite eu falei assim: Senhor Deus, se o Senhor quiser, eu me torno um eunuco. Mas eu não me caso se o Senhor não me der certeza que eu vou gostar dessa mulher mais no dia seguinte, mais no dia seguinte. Eu não me caso, Senhor. E se o Senhor quiser, eu me castro. Estou falando verdade, irmão. Aí um belo dia, nós fomos num casamento, voltávamos nós dois conversando, e o Espírito Santo falou assim: seu idiota, não já te falei que é ela? Seu bobão. Aí eu olhei para ela assim: você está disposta a voltar? Sim. 6 meses ficamos noivos, 6 meses nos casamos, e hoje eu sou mais apaixonado do que há 40 anos atrás. Mas os sonhos precisam começar e serem semeados ao pé da cruz, com lágrimas, todos os dias. Eu tomo café com a minha esposa, juntos, nós lemos um salmo, um texto bíblico, e oramos juntos, todos os dias, tem que regar. Deus entrou na família, Deus entrou na casa, Deus não pode sair, Ele precisa ter um ambiente onde Ele possa estar, onde Ele possa abençoar, onde Ele possa governar. E não pense que o nosso começo foi fácil. Quando eu estava com 2 anos de pastorado, eu pedi demissão da empresa, e eu fui viver com 2 filhos pequenos, com um salário mínimo e meio. Eu sei o que é andar a pé. Eu andava tanto a pé, que eu pesava 55 quilos, 25 quilos menos que eu tenho hoje. Eu te pergunto, falta de dinheiro é muito ruim. Quem aqui já ficou vários dias com aquele bolso vazio, miserável, nervoso? Não tem dinheiro para isso, não tem dinheiro para aquilo, não tem dinheiro para isso. Eu sei o que você já está passando, eu já passei por aí. Eu sei o que é sentir. Ir para o retiro dos pastores, de ônibus, e o ônibus te deixar lá no fim do mundo, e você vir com aquela baita daquela mala nas costas. E você conseguir uma carona no final do retiro, e o pastor te deixar no ponto do ônibus, lá na Avenida Brasil, e você pegar o ônibus, e saltar lá longe da sua casa, com aquela mala nas costas. Eu sei. Mas quando Deus me deu o primeiro carro, eu levava os pastores, eu ia buscar ele em casa, porque eu sabia como era ruim. Muitas vezes, você que está ficando sem dinheiro hoje, você que está sem dinheiro hoje, Deus está te ensinando a valorizar o pouco. E se você for fiel no pouco, a palavra diz: sobre o muito te colocarei. Se você amar o seu cônjuge no pouco, sobre o muito amor Ele vai te colocar. Se você investir no seu filho no pouco, sobre muito Ele vai te colocar, Ele vai te abençoar, Ele vai acrescentar. Então, cativeiro da família, lugar que destrói os sonhos. Como experimentar então a verdadeira libertação? Somente com a presença de Jesus. Veja, esse endemoniado gadareno, eu acredito, pastores, que este jovem teve um lar disfuncional. Moradores de rua, já fiz muitas entrevistas com moradores de rua. A maioria de moradores de rua foram já chefes de família, filhos bem-sucedidos, que enfiaram pelas drogas, que alcoolismo entrou, e aí a disfunção da família, e acabaram perdendo emprego, perdendo família, e foram morar na rua. Hoje mesmo, lá na porta do hotel, chegou um cidadão, e ele assim, pediu um dinheiro, e nós conversamos com ele, falou assim: olha, nós temos um programa lá, nós cuidamos de moradores de rua, você tem esperança para você, você precisa aceitar o caminho, tem volta, você não nasceu para ficar aí. Demos um dinheirinho para ele, sim, mas antes de dar o dinheirinho, nós mostramos uma direção para ele. Muitas pessoas estão na rua hoje, e viveram em famílias bem-sucedidas ontem. Eu ouvi um testemunho de um ex-diretor da Souza Cruz, que chegou ao ponto, por causa do alcoolismo, perdeu o emprego na Souza Cruz, perdeu a família, e comia tomate podre na feira, no lixo da feira.
Eu creio que aquele endemoniado gadareno, ele tinha vindo de um lar disfuncional, de uma família onde ele não foi amado, perdeu, ele criou um ódio, os demônios tomaram conta da vida dele, eram 2.000 demônios, e ele vivia, o texto diz que ele vivia nu, dentro de um cemitério, se raspando nas pedras, uivando dia e noite, as pessoas tinham medo de passar por ali, e quando ele era preso, ou quando alguém tentava levá-lo para alguma clínica, ele quebrava tudo, ele arrebentava tudo, ninguém o domava, ninguém o controlava. Olha a diferença. Aí chega Jesus, e ele vem ao encontro de Jesus, eu bem sei quem o Senhor é, o Filho do Deus vivo. Os demônios conhecem Jesus, mas os demônios também conhecem quem é filho de Jesus. E se você for um filho de Jesus, cheio de Jesus, os demônios vão olhar para você assim, daqui para frente eu não posso ir mais. Você que é líder de célula, a sua casa, a sua vida precisa ser cheia de Jesus, para que quando os cativos chegarem lá, assim, bem, o cativeiro aqui não vai poder mais durar. E aí Jesus Cristo chega lá, e Ele liberta aquele homem, experimentando o poder do amor de Jesus. Eu falei aqui pela manhã, uma experiência que nós vivemos lá no Japão, que uma moça endemoniada, porque ela foi abusada pela própria mãe, não foi abusada pelo pai, ela foi abusada pela própria mãe, e aquela moça tinha um ódio tremendo no coração, os demônios tomaram conta dela, e o Espírito Santo lá no Japão, pastor Hélio, nós abraçamos aquela moça, o Espírito Santo diz, só diga que eu a amo. Ela foi liberta simplesmente declarando amor sobre ela, declarando amor sobre ela, declarando amor sobre ela. Paulo diz aos Coríntios que o amor de Cristo nos constrange. Aquele endemoniado, ele viu o amor de Jesus, ele foi constrangido pelo amor de Jesus, o poder do amor de Jesus. A escravidão pode ser resultado da falta de amor, lares onde palavras de amor não têm sido pronunciadas, proferidas, há muitos e muitos dias e meses e anos. Meu irmão, minha irmã, quanto tempo você não diz para o seu marido, eu te amo? Meu irmão, minha irmã, quanto tempo você não diz para o seu filho ou para a sua filha, eu te amo, meu filho? Pais que nunca disseram para os filhos, eu te amo, nunca. Ah, é bobagem isso. Não é bobagem. Bobagem é pensar assim. Eu conversei com um menininho uma vez, e ele muito revoltado, furtava as coisas na escola, que eu era capelão, e ele disse, eu falei assim, por que você faz isso? Aí depois de muita conversa, ele disse, eu chego em casa, ninguém pergunta, nem como eu estou na escola. O que um filho quer, muitas vezes, muitos filhos estão tirando nota baixa para chamar a atenção dos pais. Muitos filhos fazem coisas horríveis para chamar atenção. Ei, eu estou aqui. Não é rebeldia declarada, é um grito de socorro. Experimentando o poder da palavra de Jesus. Irmãos, a palavra de Jesus é uma coisa tremenda. E concluindo, irmãos, Deus fez você e instituiu a sua família para a glória dEle. Quem está aqui do lado do seu cônjuge, pode olhar e dizer assim, Deus instituiu a nossa família para a glória dEle. Deus fez a nossa família para a glória dEle, os nossos filhos são para a glória de Deus, o nosso casamento é para a glória de Deus, a nossa casa deve ser um ambiente onde o Shekinah de Deus possa ser visto e experimentado. Eu não esqueço nunca, pastora Rosângela, eu cheguei em casa um dia, e eu aprendi
que eu não devo chegar em casa abrindo a porta assim. Eu chego em casa, eu abro a porta sempre devagarinho, que eu nunca sei o que está acontecendo do lado de dentro. E naquele dia eu cheguei, a minha esposa estava com a televisão, com uma música maravilhosa, ela estava com as duas mãos para os céus, e as lágrimas escorrendo no seu rosto, aquele ambiente cheio da presença de Deus. Eu tenho meus filhos hoje, 2 pastores e um genro que está se preparando para ser pastor, um economista bem sucedido. Eu tenho essa família, porque eu tenho uma mulher de Deus dentro da minha casa. Muitas vezes eu chego, a minha esposa está lá com o celular, com a Bíblia no áudio, fazendo as tarefas. Nós nunca tivemos empregada doméstica nesses 40 anos. E ela está lá com o celular ligado e a Bíblia no áudio. E eu chego, é o tempo todo. Ela não é uma pastora famosa, mas é uma mulher que a presença de Deus é perceptível na sua vida. O que falta em muitos lares é um homem que seja sacerdote, é um homem que exale a presença do amor de Deus, e uma mulher onde a presença de Deus esteja ali, para que quando o seu marido chegar, esse homem encontre a glória de Deus dentro da sua casa. Mulheres dessa igreja, coloque músicas de Deus, coloque um ambiente celestial. Pare de abrir a televisão naquilo que o inferno entra, e a glória de Deus sai da sua casa. E aí a sua família vai ser liberta. Comece a remover o lixo hoje. Comece a remover tudo que tem afastado Deus da sua casa. Abaixe a sua cabeça, por favor. Eu não sei o que você tem em casa. Eu não sei como está o seu casamento. Eu não sei como estão os seus filhos, se estão na igreja ou fora da igreja, se estão revoltados ou se estão em paz. Eu não sei. Mas você sabe. E Deus também sabe. E o propósito de Deus é que o seu casamento seja um ambiente regado de amor, de unidade, de comunhão, um relacionamento bonito. Carinho, respeito, admiração. Os seus filhos, como ramos de oliveira. Irmãos, quando Davi vivia a maior crise da sua vida, ele disse: eu quero ser como uma oliveira verde na casa de Deus. A oliveira, ela simboliza esperança e fé. A oliveira, ela chega a viver 3.000 anos. Uma oliveira pode dar até 80 litros de azeite no ano. Deus está precisando de famílias que sejam como oliveiras, raízes profundas, durabilidade, resistência, e que produz o azeite da vida, da unção, que atrai a presença de Deus. Eu quero desafiar você a fazer a mesma oração de Davi. Eu quero ser como a oliveira verde na casa de Deus. Eu quero ser um pai, eu quero ser um esposo, eu quero ser uma mãe, eu quero ser uma esposa, eu quero ser um filho, tal qual a oliveira. E ser alguém que atraia a presença de Deus e expulse a presença do diabo da sua casa. Se você nesta tarde e noite deseja hoje atrair Deus para a sua vida, atrair Deus para a sua casa, atrair Deus para a sua família, para o seu casamento, pode deixar o seu lugar, venha rapidamente aqui à frente, que nós vamos orar por você. Os pastores estarão aqui ministrando sobre a sua vida, sobre o seu casamento. Não é hora de você simplesmente ficar murmurando, reclamando, apontando ou buscando culpados. É hora de você agora olhar para a cruz. Comece a colocar na cruz suas dores, suas perdas, seus fracassos, suas desilusões. Jesus chegou lá, naquela
cidadezinha de Gadara, aquele moço foi liberto. Agora preste atenção, quando aquele moço foi liberto, ele disse para Jesus: eu quero ir com o Senhor. E Jesus disse: não, por favor, preste atenção. Tem muita gente que quer passar muito tempo na igreja. Preste atenção. Jesus quer restaurar você, para restaurar sua família. Jesus disse para aquele moço: volte para sua casa e conte para os seus as maravilhas que Deus te fez. É isso que você vai fazer aqui. Nós vamos adorar e depois nós vamos encerrar orando ao Senhor.